Sim. Vamos lá então. Bom, gente, boa noite para mais uma reunião da unidade de aterosclerose. Hoje a gente vai trazer um tema que é considerado um tema pouco usual, mas não deveria ser pouco usual, porque afinal de contas, na base, tanto da prevenção como do tratamento na prevenção secundária de pacientes portadores de doença cardiovascular, está a mudança de estilo de vida. E não tem como ter mudança de estilo de vida sem dieta e atividade física. Então, do mesmo jeito que o médico ele caminha muito facilmente ao lado do manejo das medicações, ele deveria também caminhar muito facilmente, manejar muito bem a evidência no cenário também das dietas e da prescrição de atividade física. Infelizmente, isso não é a nossa realidade. Aliás, quando o médico sério, que faz uma boa medicina, baseada em evidência, não se interessa por um tema, é exatamente aonde ferve a quantidade de gente que faz uma má medicina sobre esse tema. É o caso das dietas. Então, geralmente, quando a gente fala sobre dietas, a gente já pensa numa coisa totalmente voltada para uma propaganda absurda, para coisas absurdas, manejada geralmente por quem não entende do tema. Mas vocês vão se impressionar com a quantidade de evidência que a gente tem na literatura sobre o tema dietas e alteração de risco cardiovascular. E é exatamente para tentar corrigir essa deficiência na nossa formação que a gente convidou o Pedro Célia, para falar para a gente sobre a dieta para alteração do risco cardiovascular. O Pedro foi nosso residente, aliás, eu lembro bem de já conversar sobre esse tema com ele quando ele estava no R1 em 2015. Exato. Doutorando da nossa unidade de aterosclerose do Instituto do Coração, foi fellow da nossa unidade de aterosclerose, atualmente especialista em aterosclerose pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, cardiologista e também médico do Hospital Israelita Albert Einstein. Vai falar para a gente sobre esse tema. Pedro. Muito obrigado, Eduardo. Boa noite a todos. Fico muito feliz aqui hoje estar numa situação diferente, né? Um ano atrás eu estava ocupando com muita alegria aí a posição do Marcel, do Pablo, do Caio, dos demais meninos, sendo fellow da aterosclerose. E o muito que eu aprendi hoje, eu posso falar para os meninos aí, o muito que eu sei hoje a mais de medicina também se deve a essa unidade de aterosclerose, a você, o Desidério, especialmente a você, né, que me buscou pela orelha, talvez perigando ir por outra trilha, você me buscou pela orelha, me botou na trilha da aterosclerose, eu sou eternamente grato aí. E realmente, eu acho que foi em 2015, se não me engano, que a gente discutiu pela primeira vez o PRED-MED, lá no ambulatório da aterosclerose, naquela cadeirinha lá do canto, lá do ambulatório. E antes dele ser republicado, né, a gente vai conversar um pouco sobre isso. E quando o Pablo me pediu para falar um pouco de dieta, que ele sabe que é um tema que eu gosto, ele pediu também para eu comentar um pouco, uma parte dessa aula, falar um pouco sobre álcool, que é o meu tema de estudo, a relação do álcool da aterosclerose. Eu tomei liberdade de mudar delicadamente aí o título para uma dieta para alteração de risco cardiovascular, porque é exatamente o que você falou, que eu quero que seja fundamental da aula, que as pessoas saiam sabendo. O uso da dieta como um instrumento, uma ferramenta para alterar o risco cardiovascular do indivíduo, do nosso paciente. O estudante de medicina, o estudante de cardiologia, geralmente acaba criando uma aversão. Se a gente tivesse combinado até essa introdução da aula, não teria sido melhor, ele acaba criando uma aversão muito porque existe um perfil de profissional, um perfil de médico que comunica a dieta de uma forma mais a comprovar ou a defender algum princípio, algum ideal seu, um princípio de vida, do que a decidir, a discutir ciência, a discutir medicina baseada em evidência, né? Eu brinco com aquele perfil de médico que abraça a árvore, né? E prega suco verde. O intuito dessa aula não é a gente falar sobre suco verde, eu sair orientando para abraçar a árvore. O intuito dessa aula é que vocês saiam hoje daqui com a mesma impressão da diretriz europeia de 2017 de prevenção primária, em que a recomendação de uma dieta saudável é uma pedra angular na prevenção da doença cardiovascular. Esse é o intuito da aula. Deixa eu só botar aqui o marca-texto aqui, o apontador. Pronto. Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje
com a impressão de que a dieta é um instrumento de consultório de vocês, não uma coisa vaga. Então, antes de falar de dieta, antes que a gente chegue primariamente no tema dieta, eu queria falar com vocês dois conceitos fundamentais, dois conceitos importantíssimos. O primeiro é que, como qualquer intervenção clínica, intervenção médica, a dieta depende da população ou do risco populacional em que estamos falando. Eu aqui fiz um apanhado de 3 intervenções em profilaxia primária. A primeira seria a intervenção em dislipidemia como profilaxia primária. Eu peguei o estudo Ascot, e quando a gente olha o NNT para o desfecho composto primário de morte, AVC, infarto, é um NNT de 50. É um NNT razoavelmente grande, mas entendamos que estamos falando de uma população de um risco baixo. A mesma coisa ocorre quando a gente pega as principais meta-análises para o tratamento de hipertensão arterial entre 140 e 150 de pressão sistólica. O NNT, quase coincidentemente, é de 50 também, que é inclusive o mesmo NNT do estudo PREDIMED, que é um estudo de intervenção primária com dieta do Mediterrâneo. Então, por que o Marcel e o Pablo acham normal discutir dar atorvastatina para um paciente com a dislipidemia, acha normal dar losartana para um paciente de 149 de pressão sistólica, mas não se sente confortável de orientar uma dieta saudável para esse paciente, sendo que provavelmente o benefício é semelhante? Outro ponto que não diz sobre dieta, mas diz muito sobre o tema da aula, e é um conceito fundamental, é que obesidade e sobrepeso é risco cardiovascular. Então, independente da dieta que estejamos falando, quanto maior for a obesidade ou sobrepeso, maior é o risco. Como vocês podem observar nesse gráfico, onde no eixo das ordenadas temos o risco relativo de mortalidade, o risco de mortalidade, e no eixo das abscissas temos o IMC. A partir de um IMC de 25, há um aumento progressivo da mortalidade, tanto para homens com as barras em azul, quanto para as mulheres com as barras em vermelho. E aqui o Eduardo às vezes me critica, fala que eu sou em cima do muro. Eu não sou em cima do muro, Eduardo, eu sou categórico. Não há uma dieta evidentemente, claramente superior para a perda de peso. Isso é bom, isso é sinal que muitas delas são boas. Seja nas grandes meta-análises do assunto, seja nos principais estudos randomizados, as dietas não têm grande diferença. Todas elas estão relacionadas a uma perda de peso. Nesse estudo, por exemplo, que compara dieta Atkins, dieta Zone, Vigilantes do Peso e Ornish, todas elas provocaram redução do peso de uma grandeza semelhante. Entretanto, quando observamos essa perda de peso comparado com a aderência, vê-se quanto maior a aderência, maior a perda de peso, independente do tipo de dieta. Então, para perda de peso, o ponto principal é a aderência, seja ela a dieta que você escolher. Feito esse preâmbulo, feita essa cama aqui, vamos falar agora propriamente de dieta. E para começar de dieta, eu quero falar de um terceiro conceito, que é o conceito mais enraizado já na população mundial, nos médicos cardiologistas, que é a teoria lipídica. Como um estudioso de aterosclerose, é muito bonito estudar a teoria lipídica, pois ela se confunde um pouco com o surgimento do estudo da aterosclerose. Observem, senhores, que em 1908, o russo Ignatolsky publicou pela primeira vez um modelo animal de promover a aterosclerose. E nesse modelo, ele fazia uma dieta rica em gordura animal para coelhos. 5 anos depois, em 1913, um grupo russo também, usando esse mesmo modelo de produção de aterosclerose em animais, viu que as placas de aterosclerose que eles observavam nos coelhos eram semelhantes às placas que eles observavam em autópsias de homens adultos. Em 1917, grupos que produziram esse mesmo modelo de aterosclerose em coelho com uma dieta rica em colesterol, conseguiu isolar colesterol de dentro da placa de aterosclerose. Esse conhecimento, essa ideia de uma teoria lipídica para a origem da aterosclerose, embasou fortemente Ansel Keys, que é um epidemiologista americano, que em 1957 publicou um compêndio epidemiológico, estruturando a ideia de que o consumo de gordura, o consumo de colesterol na dieta estava relacionada à doença cardiovascular e à morte cardiovascular. Anos depois, ele publicou um estudo muito famoso chamado Estudo dos 7 Países.
é uma coorte, um estudo observacional, onde ele fez essa associação entre o consumo de colesterol e o aumento de eventos cardiovasculares e o aumento de colesterol. Aí se estabelece, então, uma teoria lipídica, a teoria de que a gordura faz mal. E ela ainda ganha mais força quando se estabelece de forma clássica e já sólida o conceito de que quanto maior o colesterol sérico, maior o risco relativo de mortalidade cardiovascular. Isso evoluiu muito nos últimos anos. Nas últimas décadas surgiram estudos que contestam um pouco esse conhecimento. Entretanto, o que podemos observar é que nas últimas décadas, cerca de 5 décadas aí, o perfil de dieta da população mundial alterou-se drasticamente. Alterou-se a um ponto de a OMS orientar um padrão de pirâmide alimentar, que seria o padrão ideal de pirâmide alimentar, que aos olhos de hoje, como vocês vão observar nos estudos que vão seguir, é um padrão um tanto bizarro. Imagine vocês que na base dessa pirâmide está brioche, croissant, pão. Essa seria a dieta ideal, segundo a OMS de anos atrás. É óbvio que esse conceito hoje já foi contestado e surgiram vários outros estudos que põem em xeque a teoria lipídica. Talvez o estudo que tenha gerado mais furor, mais confusão na sociedade médica foi em 2017 o estudo PEER. Ele é um estudo que tem como seu senior o Salim Yusuf, tem a participação do Dr. Álvaro Avezum também. Foi uma das grandes coortes mundiais, nos 5 continentes, com 18 países inclusos, quase 134 mil indivíduos, tanto de população urbana quanto de rural. E em uma análise pré-especificada do PEER, estava a avaliação dietética dessa população. E o que ele evidenciou? Evidenciou que o consumo de carboidratos, quanto maior era a porcentagem do consumo de carboidratos ao dia, maior era o risco de mortalidade por todas as causas. E principalmente esse risco era capitaneado por doenças não cardiovasculares. Nós, como já cardiologistas formados, temos muito cuidado ao analisar esses dados, pois sabemos que existem vieses e existem problemas inerentes ao método, são problemas intransponíveis, como o Eduardo gosta de citar. Então, precisamos analisar o dado, mas saber a existência de fatores de confusão. Inclusive, quando no estudo PEER mostra que há um aumento de mortalidade, há uma redução de mortalidade também, conforme se aumenta o consumo de gorduras. Então, quanto maior o consumo de gordura, menor o risco relativo de mortalidade por todas as causas. Esse risco não foi diferente quando se fala em mortalidade cardiovascular. Esse risco é aumentado por outras causas não cardiovasculares. Será que o indivíduo que consome mais gordura morre menos de acidente de trânsito? É uma hipótese um pouco complexa, um pouco duvidosa. Então, pode ser que fatores de confusão estejam atuando aqui. Mas esse estudo embasou em grande parte conceitos de que a gordura faça bem. E vejo vocês que no mesmo estudo do PEER, o consumo de gordura saturada foi associado a uma redução de mortalidade do risco geral, também esteve associado a uma redução de AVC. Bom, os ácidos graxos eles não são todos iguais, e talvez esse estudo do PEER esteja mostrando uma complexidade do que são essas moléculas. Nós sabemos que os ácidos graxos são hidrocarbonetos, e quando eles não possuem nenhuma ligação covalente em sua estrutura, eles são ácidos graxos saturados, são geralmente sólidos em temperatura ambiente. Eles vão diferir entre eles no tamanho de suas cadeias carbônicas. Quando existem ligações pi, ligações covalentes na cadeia carbônica, esse ácido graxo se torna insaturado. Se é uma ligação apenas, é um monoinsaturado. Se ele tem várias ligações, ele é um poliinsaturado. Geralmente, essas moléculas são substâncias líquidas em temperatura ambiente. Os humanos, para tentar interferir nisso aí, no processo industrial, fazem a hidrogenização dessas moléculas de ácidos graxos, e aqueles que estão no seu enantiômero, na fórmula cis, transformam-se então nos enantiômeros na fórmula trans, ficando então sólido em temperatura ambiente, entretanto, sendo muito mais
pró-inflamatórios e aterogênicos. Observe, senhores, que os ácidos graxos eles estão na natureza em composições diferentes nas diferentes comidas. Geralmente, os cereais, grãos, têm uma quantidade maior de ácidos graxos poliinsaturados ou monoinsaturados e uma quantidade menor de ácidos graxos saturados. Já o coco, palma e a gordura animal, porco, boi, ele é muito mais rico em gorduras saturadas. Entretanto, até agora eu não respondi para vocês qual seria, então, a melhor evidência com relação ao consumo de gorduras. E os estudos observacionais, eles são estudos que têm grande quantidade de vieses, mas existem algumas meta-análises de pequenos estudos intervencionistas. Essa, por exemplo, que agrupou 4 estudos com segmento de mais de 2 anos, onde há troca da dieta de gordura saturada por gordura poliinsaturada. O que se observou foi uma redução do risco relativo de 29% na população geral. Outra meta-análise, que engloba agora estudos observacionais, mostra essa mesma redução de risco quando se troca a gordura saturada pela gordura poliinsaturada e também uma redução de risco quando se troca a energia na forma de gordura saturada por gordura monoinsaturada. Entretanto, quando você troca esse tipo de gordura por gordura trans ou carboidrato simples, há um aumento do risco. Isso vem de acordo, então, com a orientação da diretriz europeia, que sugere não aquela orientação antiga da OMS de uma quantidade estrita de caloria, mas que a quantidade de gordura ao dia, na forma saturada, seja menor do que 10%, ou seja, uma baixa ingesta de gordura saturada, e o mínimo possível, de preferência menos de 1% ao dia, de gordura na sua forma trans. A preferência é que quando você for fazer ingesta de gordura, que essa seja na forma de gordura poliinsaturada ou monoinsaturada na forma de óleos vegetais. Também é um conceito muito bem enraizado o consumo de frutas, verduras, legumes, fibras em geral. Essa ideia, ela também foi avaliada pelo estudo Pew, numa análise pré-especificada, onde foi avaliado tanto o consumo de legumes, frutas e vegetais em geral, como os resultados foram semelhantes. Eu trouxe apenas para vocês o gráfico dos resultados em legumes. E no modelo com correção apenas para idade, sexo e o centro, há uma redução da mortalidade cardiovascular conforme se aumenta o consumo de fibras na forma de legumes ao dia. Há uma redução também da mortalidade não cardiovascular e da mortalidade geral. Mas no modelo agora ajustado para outros fatores, apenas a mortalidade não cardiovascular e a mortalidade total são reduzidas. Em outras meta-análises, também comparando indivíduos que consomem mais fibras com aqueles que consomem menos fibras, há uma redução do risco relativo na ordem de 23% para o agrupado geral. Quando agora se faz um cálculo da redução do risco a cada 10 gramas de fibra consumido, vê-se uma redução de 11% no risco relativo para cada acréscimo de 10 gramas ao dia da quantidade de fibras. E qual seria, então, o motivo do consumo de fibra reduzir o risco cardiovascular? O principal motivo aventado seria a redução do LDL, porque por uma questão física, as partículas de sais biliares se ligam às fibras que são materiais não digeríveis e há uma redução da reabsorção dos sais biliares. Com isso, há mais exposição de receptor de LDL no fígado e redução do LDL sérico. Entretanto, existem outros motivos. Alimentos com fibras possuem menor índice glicêmico, menor resistência à insulina também. Os indivíduos que consomem mais fibras estão associados a menor incidência de câncer de trato gastrointestinal. E um outro motivo que eu acho muito importante é quase uma casualidade reversa, né? Os indivíduos que consomem mais alimentos com fibras consomem menos carboidratos simples, menos alimentos com baixo teor nutricional. A hipótese do consumo de fibras e do consumo de uma dieta com pouca gordura foi testada em num estudo randomizado. O estudo mais famoso é um estudo antigo do fim da década de 80 chamado DART,
que é um estudo com homens após o primeiro infarto, ou seja, de profilaxia secundária. E tem um modelo muito elegante, que é um modelo de fatorial, onde foi avaliado 3 intervenções. A orientação com redução de gordura na dieta, aumento da ingesta de peixes gordos e aumento da ingesta de fibras. E para surpresa dos pesquisadores, à época, a orientação com redução de gordura da dieta não esteve associado à redução de mortalidade total, nem redução de mortalidade cardiovascular, nem a orientação de aumento de consumo de fibras. Ao passo que a orientação do aumento de consumo de peixe esteve associado nesse grupo de indivíduos após o primeiro infarto com redução da mortalidade total e redução da mortalidade cardiovascular. Como vocês podem observar aqui também nesse Kaplan-Meier, onde à direita temos as curvas dos indivíduos que receberam orientação para aumentar o consumo de peixe e os indivíduos que não receberam essa orientação. Aqui no Kaplan-Meier da esquerda, sobre o consumo de orientação sobre o consumo de gordura, é como o Eduardo gosta de dizer, a curva roxa, né? Se ela tivesse aqui em vermelho e azul, teria ficado roxa. Pois bem, então, com base no que foi evidenciado, me parece razoável a orientação do guideline europeu fazer um consumo elevado de alimentos contendo fibra ao dia. Eles sugerem de 30 a 45 gramas de alimentos de fibra por dia, com fibra por dia. Uma ingestão maior do que 200 gramas de frutas ao dia, que daria 2 a 3 porções. Uma ingestão maior de 200 gramas de vegetais ao dia. Ele também sugere o consumo de 1 a 2 vezes por semana de peixes gordos. A orientação do aumento de consumo de fibra, aumento de consumo de gordura poliinsaturada, aumento do consumo de peixe, ela culmina com um padrão dietético chamado de dieta do Mediterrâneo. Provavelmente esse estilo de dieta é o estilo mais bem avaliado até hoje na medicina baseada em evidência. E ele não trata de um alimento mágico ou de algo que surgiu da cabeça de alguém, da ideia de alguém. Essa dieta do Mediterrâneo é um padrão alimentar que surgiu, obviamente, às margens do Mediterrâneo, numa região onde existe uma condição geográfica que impede ou atrapalha a produção pecuária. Então, boa parte da proteína animal lá vem de frutos do mar, assim como boa parte dos alimentos são de agricultura familiar, produção de legumes ou coletas de amêndoas e nozes. E plantas de clima árido, que seria a videira, a uva ou a oliveira que faz o azeite. Por isso, essa seria, então, uma mesa clássica de dieta do Mediterrâneo. Uma grande quantidade de frutas e verduras frescas, proteína preferencialmente na sua forma de frutos do mar, um consumo regular e diário de vinho tinto durante as refeições e a preferência de gordura é na forma do azeite de oliva. Então, como eu já havia referido para vocês, não trata-se de um alimento mágico, mas trata de um padrão de dieta em que vários fatores vão interferir na heterogênese, seja o aumento do consumo de fibra com redução da resistência à insulina, redução do LDL colesterol, o aumento da ingesta de polifenóis pelo consumo de vinho, pelo consumo de frutos, pelo consumo de azeite de oliva, o aumento da ingesta de gordura poliinsaturada pelas presenças das amêndoas, dos frutos do mar. Lembrando que o azeite de oliva, como a gente viu lá, ele é rico em gordura monoinsaturada, pelo aumento dos fitosteroides. A dieta do Mediterrâneo inicialmente foi avaliada por dezenas de estudos observacionais, inclusive essa meta-análise mostra uma redução de 10% do risco associado ao consumo dessa dieta. Entretanto, a parte mais interessante são os estudos randomizados intervencionistas com essa dieta. Um estudo um pouco mais antigo é o estudo de Lyon Diet Heart Study, onde foi avaliados indivíduos em profilaxia secundária após um infarto. Eles foram orientados metade a uma dieta chamada dieta convencional, que era dieta orientada pelo cardiologista, e metade orientados a uma dieta de padrão dieta do Mediterrâneo. Esse estudo teve que ser interrompido precocemente pelo seu comitê de segurança com 27 meses, e após um tempo médio de segmento de 46 semanas. E por qual motivo ele foi interrompido? Por uma diferença brutal entre os dois grupos de desfechos primários, que incluía morte, infarto e AVC.
vejo vocês com risco, uma relação de risco de 0,28, com benefício para a dieta do Mediterrâneo. E esse risco, muito às custas de AVC, mas como as populações são um pouco pequenas, fica até um pouco difícil avaliar, né? Agora, no apanhado geral, a diferença é muito grande. Como vocês podem ver também a diferença aqui entre os dois grupos, do desfecho composto primário e desfecho composto secundário. A dieta, o Lyon foi nos pacientes pós-infarto, profilaxia secundária. O estudo mais famoso em termos de dieta, de publicação da história, foi o PredMed. Foi um estudo publicado inicialmente em 2013 na New England, por isso que o Eduardo falou que em 2015 a gente estava discutindo isso aí lá no ambulatório. Foi um estudo que foi republicado agora em 2018 com uma retificação de um pequeno número de indivíduos, que não trouxe alteração no desfecho do estudo. E ele foi tão grande que ele englobou 7.447 indivíduos para 3 grupos. Um primeiro grupo era o grupo de dieta low fat habitual, e os outros 2 grupos eram dieta do Mediterrâneo, sendo que um deles receberiam azeite regularmente e o outro grupo receberia amêndoas e nozes como suporte regular. Esse também foi um estudo interrompido após a análise interina e, como vocês vão ver, foi interrompido por benefício no grupo intervenção. O que eu acho interessante no PredMed foi que os objetivos que eles botavam para a população intervenção é a perfeita descrição de uma dieta do Mediterrâneo. É o consumo de 4 colheres de azeite, pelo menos 4 colheres de azeite ao dia, pelo menos 3 doses de 30 gramas por semana de amêndoas ou nozes, né? 3 porções ao dia, pelo menos, de frutas, pelo menos 2 porções ao dia de vegetais, peixes, pelo menos 3 porções por semana. Eles colocam aqui sofrito. Sofrito é um tempero que eles fazem, um picado à base de vegetais, que é um marcador da dieta do Mediterrâneo, né? Ela está associada ao maior consumo de legumes também. Preferência por carne branca ao invés de carne vermelha, redução do consumo de refrigerante, redução do consumo de bala e o consumo regular de pelo menos 7 taças de vinho tinto durante as refeições por semana. É realmente a descrição da dieta do Mediterrâneo. E o que esse estudo evidenciou? Essa tabela, Eduardo, que eu trouxe, eu botei aqui a referência de 2013, mas já é da republicação de 2018, tá? Então, no desfecho primário composto, há uma redução de 29% do risco relativo para a dieta do Mediterrâneo, os 2 grupos, comparado ao grupo controle, muito guiado provavelmente pela redução de AVC, que foi o único desfecho secundário aí que foi positivo. Apesar dos demais não terem dado significância, mas houve redução também dos demais. Aqui vocês podem observar como é pequena em termos populacionais essa diferença, uma vez que tratamos de uma intervenção em uma população de profilaxia primária, ou seja, uma população de baixa incidência. Mas a magnitude do benefício aqui, ela é mais evidente quando pensamos em termos populacionais, orientação à população. Então, podemos observar que a orientação do guideline europeu para uma dieta saudável é uma orientação muito semelhante a uma dieta do Mediterrâneo habitual. Seria uma baixa ingesta, menor que 10% de gordura saturada, mínima ingesta de gordura trans, menos do que 5 gramas de sal ao dia. Eu não trouxe para vocês os estudos de sal, porque existem apenas estudos com pressão arterial, estudos observacionais com desfecho de morte, infarto. Mas a redução do consumo de sal está associada a menos desfecho cardiovascular. Consumo de grande quantidade de fibras, de 30 a 45 gramas ao dia. Aumento da quantidade de frutas, legumes, peixes 1 ou 2 vezes por semana. 30 gramas de nuts ao dia. E o consumo de álcool, para aqueles que fazem consumo regular, de 2 taças ao dia para homens ou 1 taça ao dia para mulheres. Álcool a gente vai falar um pouquinho mais à frente.
E uma coisa interessante também que foi evidenciada em estudos observacionais é a associação entre o consumo de refrigerantes, de bebidas adoçadas, com maior incidência de doença cardiovascular. Então, ele orienta também a reduzir a ingesta de bebidas com açúcar. Mas, se uma dieta do Mediterrâneo, que é uma dieta com baixa ingesta de gorduras de produtos animais, é uma dieta benéfica, comprovado por estudos randomizados, será que uma dieta sem nenhum componente animal é uma dieta também saudável ou mais saudável, uma dieta de gladiador, como vocês podem observar no Netflix? Qual é a evidência para isso? Geralmente essa discussão é uma discussão muito mais guiada por princípios individuais, que são válidos, e muito menos por medicina baseada em evidência. Há a evidência de que a presença de proteína animal no trato gastrointestinal provoca uma desbiose no trato gastrointestinal, o aumento da produção de timal e provavelmente o que está associado à aterogênese. Como vimos também, os vegetarianos, o maior consumo de legumes e fibras está associado à redução do risco cardiovascular. Existem várias meta-análises, mas essas meta-análises geralmente englobam poucos estudos. E nessas meta-análises, a associação da redução da dieta dietas vegetarianas com redução de risco, geralmente ou são nulas, ou estão associadas apenas à redução do risco de infarto. Mas vejam bem, são todos estudos observacionais passíveis de fatores de confusão. Com relação a estudos intervencionistas, temos um estudo muito antigo, com uma amostra muito pequena de indivíduos, 48 indivíduos, foram selecionados inicialmente, nem todos foram para análise final, onde 28 indivíduos passaram por uma intensa mudança de estilo de vida, que englobava tanto dieta vegetariana, com até 10% de gordura só, mas interrupção do tabagismo, manejo de estresse e grupos de apoio psicossocial. Vejam que não foi só dieta do vegetariana, foi mudança completa do estilo de vida. E um grupo controle de 20 indivíduos. A análise com 5 anos, que foi análise programada, foi feita apenas com os 20 indivíduos que permaneceram no estudo, então foram 20 indivíduos do grupo experimento e 15 do grupo controle. E houve sim uma redução estatística no diâmetro das estenoses das doenças coronarianas desses indivíduos, ao passo que no grupo controle houve um discreto aumento. Como podemos ver nesse gráfico da esquerda, onde no eixo das ordenadas temos o diâmetro da estenose médio, e no eixo das abscissas as avaliações no baseline com 1 ano e com 5 anos. Em branco é o grupo intervenção mudança completa do estilo de vida. Houve uma redução progressiva aqui no diâmetro da estenose. E em preto está o grupo controle, onde houve um aumento das estenoses após 5 anos, do diâmetro das estenoses após 5 anos. E um dado que eu acho muito interessante, apesar de ser um estudo pequeno, com um baixo risco de vieses, de erros sistemáticos, é que esse benefício foi quão maior era a aderência dos indivíduos a essa intervenção. E ele se reduzia conforme reduzia a aderência dos indivíduos. Lembrando que não era só dieta vegetariana, era uma intervenção composta com uma mudança total de estilo de vida. Então, com base nesses poucos estudos, meta-análises observacionais, estudos pequenos randomizados, será que é o momento, que é o suficiente para falarmos de uma dieta de gladiador, que é a dieta do vegetariano, é uma dieta superior às demais dietas? Ao meu ver, é insuficiente o dado da literatura para defender como uma dieta melhor. Se for uma questão de princípios individuais, totalmente válido. É preciso observar que é muito difícil fazer uma dieta totalmente vegetariana saudável. Sabemos que os vegetarianos têm dificuldade a alcançar uma ingesta proteica razoável, têm dificuldade a alcançar uma ingesta razoável de ferro e principalmente de B12. A B12 que existe no mercado, que os veganos são obrigados a repor, são quase todas feitas de sangue de boi. As B12 feitas com fungos, elas são muito caras, difíceis de achar no mercado. Em geral, a pessoa repõe sem saber que está repondo um produto feito com sangue bovino. Mas o estudo mais interessante sobre dieta vegetariana é esse estudo que eu trago para os senhores,
que ele avalia um score de qualidade da dieta. Um score muito semelhante a um score de dieta do Mediterrâneo, onde ele avalia a quantidade de ingesta de fibras, quantidade de ingesta de gorduras poliinsaturadas. E observem, meus senhores, que há uma redução do risco de doença cardiovascular para aqueles indivíduos que fazem uma dieta vegetariana com um alto índice de qualidade, um alto índice de qualidade da dieta. Entretanto, quando os indivíduos optam por uma dieta vegetariana não saudável, há um aumento do risco cardiovascular, sugerindo aqui que nem toda dieta vegetariana é igual. E é possível ter uma dieta vegetariana saudável, mas é bem possível ter uma dieta vegetariana tão não saudável ou semelhante a uma dieta totalmente de origem animal. Vocês lembram que todo mundo já teve um colega que virou vegetariano e engordou. Em geral, a opção dietética mais fácil para um vegetariano são carboidratos simples. É aquele sujeito que come nhoque no almoço com barra de chocolate de sobremesa, né? São opções de carboidratos simples, com alto índice glicêmico, com baixo índice de fibra. Então, não necessariamente ele vai fazer uma dieta vegetariana saudável. E por mais que procuramos aqui uma dieta que seja saudável, o grande gap na literatura e a grande dificuldade é encontrar uma mudança de estilo de vida que seja sustentável, contínua, duradoura e longa para toda uma vida. Essa talvez seja a grande falta de evidências na literatura e a grande dificuldade que encontramos. Trouxe para vocês esse dado de um estudo randomizado avaliando dietas, só para a gente constatar que após 12 meses, no contexto de um estudo randomizado, com todos os viés de intervenção que existe, a assiduidade dos participantes é muito baixa, a aderência deles é muito baixa, seja para qualquer uma dessas 4 dietas. Imagine você, se no contexto de um estudo randomizado, a aderência é baixíssima após um ano, como que será a aderência de mudança de estilo de vida do nosso paciente após vários anos? Então, essa resposta eu não tenho para vocês, eu acho que é algo que a gente precisa discutir junto, precisa evoluir, precisa ganhar muito em conhecimento nos próximos anos. É como, além de descobrir uma dieta saudável, seja descobrir uma dieta factível e duradoura ao longo da vida dos nossos pacientes. E como o Pablo pediu, eu vou falar um pouco também do álcool e o risco cardiovascular, que está inserido no contexto de dieta, como vocês viram, pela orientação do guideline europeu, e é também um tema de interesse meu, um tema de pesquisa, e é onde eu ainda estou no INCOR, no Departamento de Aterosclerose, fazendo pesquisa. O álcool ele está inserido na sociedade, no consumo humano, há muito tempo. Ele denota o período neolítico da pré-história, quando o homem desenvolveu 2 técnicas primordiais. Uma é a cerâmica, a outra foi a agricultura. Acredite-se que, inicialmente, de forma acidental, frutas esquecidas em vasilhames de cerâmica fermentaram, formaram álcool. E, em sequência, então, o homem desenvolveu vasilhames próprios para a produção de álcool. Do período neolítico até hoje, o álcool está presente em quase todas as sociedades que habitam a Terra. Observe, senhores, que quando o europeu chegou no Brasil, chegou na América do Sul, por volta de 1500, os povos nativos já faziam consumo regular de álcool. A bebida local se chamava cauim e era um fermentado à base de mandioca. Para falar de álcool, precisamos ser categóricos e já começar com o principal ponto. Essa é uma droga associada a um aumento de mortalidade e seu consumo excessivo está associado a um aumento da mortalidade por cirrose, por câncer do trato gastrointestinal, por violência, insuficiência cardíaca, arritmia, desnutrição, demência. Entretanto, ao observarmos a curva do risco cardiovascular e do consumo de álcool, vemos que ela tem uma forma de J ou em U, ela é não retilínea, onde aqui no eixo das ordenadas temos risco cardiovascular e no eixo da abscissa o consumo de álcool, vemos uma redução do risco cardiovascular após um consumo discreto a moderado de álcool. Após esse período, esse nadir, há um aumento progressivo do risco. E é exatamente nessa faixa de possível benefício, essa faixa
de menor risco cardiovascular com o consumo de álcool, que os olhos da ciência se voltam e muitas pessoas estudam há algumas décadas. Em 1992, Reynolds publicou um estudo muito clássico no New England, onde pela primeira vez ele cunhou o termo paradoxo francês. O termo paradoxo francês se refere porque, na França, existia uma mortalidade muito baixa, uma mortalidade cardiovascular mais baixa, maior apenas do que a mortalidade do Japão. Entretanto, os franceses possuem um hábito do consumo de gordura saturada. Então, nessa publicação, Reynolds fez uma associação entre esse paradoxo e o hábito do francês de fazer consumo regular e moderado de vinho tinto durante as refeições. De 1992 para cá foram as dezenas das publicações que estabeleceram de uma forma mais sólida a relação da curva, a relação da redução do risco com consumo moderado ou da curva em U ou em J, atribuída ao paradoxo francês. Trago aqui então essa coorte de quase 2 milhões de indivíduos, onde, ao observarmos sobre doença coronariana, aqueles indivíduos que não fazem consumo de bebida alcoólica possuem um risco de doença coronariana 31% maior do que os indivíduos que fazem consumo moderado de bebida alcoólica. Quando observamos morte cardiovascular fatal e não fatal, vemos a mesma curva em U, onde há um aumento de 23% em comparação os não bebedores com os que fazem consumo moderado, e um aumento de 14% daqueles que fazem consumo pesado de bebida alcoólica com os que fazem consumo moderado. Ao avaliarmos mortalidade por todas as causas, vemos o mesmo padrão de curva em U, com um aumento de 24% do risco comparado os não bebedores com os que fazem consumo moderado, e um aumento de 34% daqueles que fazem consumo pesado de mortalidade por todas as causas. E o que seria, então, consumo moderado? O conceito mais bem estabelecido que seguimos é do Instituto Nacional de Alcoolismo e Abuso do Álcool, que estabelece como uma dose 14 gramas de etanol e consumo moderado até 2 doses ao dia para homens e até 1 dose ao dia para mulheres. Já consumo pesado fica estabelecido como até 14 doses por semana para homens e até 7 doses por semana para mulheres. Ou um consumo no padrão binge drinking, que seria um consumo excessivo num curto período de tempo, gerando uma alcoolemia de cerca de 0,08. Isso seria o equivalente, então, a 5 ou mais doses para homens em 2 horas, ou 4 ou mais doses para mulheres em 2 horas. Uma dose de 14 gramas de etanol equivale em termos de vinho, um vinho com cerca de 12% de álcool, a uma taça de 150 ml, ou em termos de cerveja, uma lata de 360 ml, ou quando falamos de destilados, uma dose de 45 ml. E o álcool, ele atua na aterosclerose não por uma via, assim como a dieta do Mediterrâneo, o álcool atua por várias vias. Sabemos que o álcool atua o consumo moderado está associado no que tange ao perfil lipídico a um aumento do HDL colesterol, uma redução da oxidação do LDL. O consumo moderado tem um efeito anti-inflamatório, com redução do PCR, redução da interleucina 6, aumento da interleucina 10, que é uma interleucina anti-inflamatória, uma redução da adesão leucocitária, principalmente aqui relacionada aos fenóis do vinho. Também relacionado ao consumo de vinho, o aumento da liberação do óxido nítrico, com aumento da reatividade vascular e endotelial. Há um efeito antiagregante plaquetário e um efeito fibrinolítico, assim também como redução da resistência à insulina. Mas nem tudo consumo moderado é benefício. Um estudo aqui da unidade de aterosclerose do INCOR, capitaneado pelo Dr. Fernando Cezena, observou um aumento dos triglicerídeos nos indivíduos que fazem consumo moderado de vinho após uma intervenção. E também por um estudo aqui do INCOR, pelo professor Protásio da Luz, observamos um maior score de cálcio coronarianos naqueles indivíduos que fazem consumo moderado de vinho. Como podemos observar aqui no eixo horizontal, o score de cálcio coronariano, e a barra em vermelha são os indivíduos que fazem consumo moderado de vinho, e a barra em azul, aqueles abstêmios. Entretanto,
apesar de um maior consumo moderado de vinho, esses indivíduos não estiveram associados a um maior risco cardiovascular, a uma maior incidência de eventos. Na verdade, eles tiveram uma menor incidência de eventos. Postulou-se aqui, então, a hipótese de que desse score de cálcio coronariano mais elevado esteja associado a placas de aterosclerose mais estáveis. E, realmente, a grande parte dos estudos com álcool, até o momento, são estudos com vinho. Inclusive, existem estudos como essa coorte dinamarquesa, onde o benefício cardiovascular foi atribuído apenas ao consumo de vinho. O consumo de cerveja não foi associado a nenhum efeito no risco cardiovascular, e o consumo de destilados foi associado a um maior risco de morte cardiovascular. O vinho, ele não é composto apenas de álcool, o vinho é composto de fenóis, dentre eles o resveratrol. E no estudo, que é um clássico do meio de aterosclerose e álcool, um estudo publicado aqui também pelo professor Protásio da Luz, com a participação do Dr. Serrano, do professor Serrano, foi estudado esse mesmo modelo de aterosclerose em coelhos, só que um terço dos coelhos recebeu apenas água durante a vida, um terço recebeu vinho durante a vida, e um terço dos coelhos receberam vinho desalcoolizado, produtos não alcoólicos do vinho. E como os senhores podem observar, há uma redução da aterosclerose nos coelhos que fazem consumo de vinho. No entanto, essa ideia de que o benefício do consumo de vinho essa ideia de que apenas o vinho está associado a um benefício em redução da aterosclerose, ela não é uma unanimidade na literatura. Há também redução do risco com o consumo de cerveja em estudos observacionais, esse, por exemplo, publicado na New England em 2003, e estudos com destilados. Diversos estudos com destilados já foram publicados na literatura e recentemente fizemos o nosso estudo do ICAS, onde avaliamos o efeito da cachaça e do vinho em uma população no modelo crossover de 40 indivíduos saudáveis aqui no INCOR. Esses dados ainda não foram publicados, vão ser apresentados no American Heart, mas o que a gente já pode adiantar, de certa forma, é que o consumo de vinho esteve associado a um maior ganho de peso entre esses indivíduos e o consumo de cachaça esteve associado a valores mais elevados de agregação plaquetária. O que eu queria deixar para vocês é a minha posição com relação ao consumo de álcool e risco cardiovascular, é que quando um paciente nos perguntar sobre benefício do consumo de álcool, precisamos levar várias coisas para a balança. A primeira dessas é o interesse individual. O indivíduo procura apenas um benefício cardiovascular ou ele quer fazer o consumo de bebida alcoólica? Em termos apenas de benefício cardiovascular, é complicado orientar o consumo, pois são poucos aqueles indivíduos que vamos conseguir fazer de forma habitual o consumo moderado de até 2 doses ao dia. Então, como diria o ilustríssimo Dr. Silvio, é preciso fazer medicina no varejo aqui. É preciso, então, reconhecer os indivíduos que teriam realmente um hábito de um consumo moderado, para que esses indivíduos façam um hábito saudável. Agora, os indivíduos que não estão interessados no benefício, querem o fazer, façam, desde que não acreditem que estão fazendo isso de forma benéfica à sua saúde, com consumo abusivo. Então, para mim, a principal palavra para consumo de álcool e benefício cardiovascular fica como ritual. Se o interesse é um benefício cardiovascular, é preciso investir num ritual que seja saudável e que a gente possa fazer isso de forma moderada, regular, contínua e por toda a vida. É isso, Eduardo. Muito bom, Pedro. Parabéns aí pela apresentação. Achei Obrigado. excelente aí a abordagem que você fez em relação à dieta e à aterosclerose. Eu tenho alguns comentários para fazer e uma pergunta também. Em primeiro lugar, eu concordo com o seu ponto de vista em pelo menos 2 pontos. Primeiro, quando você fala em relação ao vegetarianismo, eu compartilho a sua mesma posição. É muito complicado a gente defender isso como uma forma mais saudável, né? Os estudos são muito poucos. A gente sempre tem que olhar, estudo em dieta é complicado, porque normalmente, primeiro que a maioria são observacionais e já tem um viés aí de associação absurdo. Normalmente, se você pegar um estudo observacional, quem faz dieta, normalmente faz dieta e atividade física.
Então, existe um viés aí do combo, né, do pacote que você compra junto com a dieta, que no estudo observacional é muito difícil você avaliar a causalidade da dieta em cima do evento. Mesmo nos estudos randomizados, é complicado por conta da aderência. Então, não tem como você isolar a dieta, como você fala, de um ritual mais saudável, de um estilo de vida também mais saudável agregado a essa dieta. Por exemplo, a própria dieta do Mediterrâneo, que a gente fala que é a dieta mais estudada, é aquela que tem uma melhor evidência em grandes estudos de benefício, não é que o cara da dieta do Mediterrâneo ele só come aquilo, ele caminha bastante, ele faz bastante atividade física. Ninguém lembra que o francês caminha pra caramba, entendeu? Usa pouco carro. Então tem um outro valor agregado em cima do comportamento do francês, que não é só tomar vinho e comer croissant, né? Então a gente sempre tem que lembrar, não só para o francês como para a dieta do Mediterrâneo, que a gente está falando não só de dieta, mas de um comportamento. Mas estudo em dieta, você sempre tem que ver o comparador, né? Então você vai avaliar o comparador e aquilo com que você está comparando, que é o standard. Boa parte das dietas vegetarianas ou veganas, nos estudos, elas são comparadas com dieta que inclui junk food. Então, para mim, não tem muita dúvida que é melhor ser vegetariano do que comer picanha todo dia, né? Gordura saturada. Não é disso que eu estou falando. Eu quero ver dieta vegetariana comparada com o consumo racional de uma proteína de boa qualidade, animal. Então, vamos comparar a dieta vegana ou vegetariana com a dieta do Mediterrâneo. Então, seria muito mais justo você escolher um comparador mais adequado do que o que a gente vê na maior parte dos trabalhos. E eu concordo com você que ainda não existe uma boa evidência do benefício de uma dieta vegetariana. Isso é mais movido por paixão do que por ciência ou do que por evidência. E eu tenho uma frase minha, o pessoal de vez em quando cita, que é: alegue paixão, mas não queira me convencer, né? A paixão ela está numa nuvem tão alta que a razão não alcança. Então, quando você diz que é vegetariano, que você gosta, eu absolutamente não vou discutir com você. Agora, você dizer que é vegetariano porque tem uma boa evidência para isso, então me traga a evidência. Eu acho que ela é muito fraca. Então, isso precisa ser considerado e eu concordo com você. O grande marco da evolução do ser humano, né, do volume cerebral, foi o consumo de proteína animal. Então, na história do Homo sapiens, sem dúvida nenhuma, o consumo animal foi o que marcou a nossa evolução e o nosso volume cerebral. É a principal fonte de ferro, de vitamina B12, de vitamina D. Então, eu acho que é complicado, concordo com você, ter uma dieta vegetariana saudável na média. A gente não está dizendo que isso não pode acontecer, mas, de fato, para você ter isso como recomendação formal, é bem complicado. O segundo ponto, quando você fala em relação ao álcool, eu também concordo com você que você tem que identificar o perfil do paciente que vai se beneficiar, né? Eu acho que eu, na minha prática, por exemplo, eu jamais estimulo alguém que não bebe a beber e reoriento aqueles que já fazem consumo. E o padrão da dieta do Mediterrâneo é bem interessante, né? Não só recomendando o consumo de vinho, aí poderia ser qualquer bebida alcoólica, mas ele leva em consideração o consumo naquela dose preconizada, que seria de 1 dose para mulher, 2 doses para homem, e sempre acompanhado de comida. Então, o indivíduo, por exemplo, dentro do conceito do Mediterrâneo, não está tomar uma taça de vinho no fim da tarde sem comida, né? Isso aí, geralmente, é o padrão de consumo habitual das pessoas, mas a dieta do Mediterrâneo, ela preconiza o consumo de bebida alcoólica, inclusive no Pred-Med era dessa forma, queria estimulado que fosse dessa forma, junto com a refeição. O que faz com que, quando você acaba de comer, você também acaba de beber e, portanto, evita aí o consumo excessivo, né? Esse, pelo menos, deveria ser a forma. Então, vale a pena uma reorientação, principalmente para aqueles que bebem. Mas agora, passando aqui dos comentários para as perguntas, eu vou pedir para você sair de cima do muro mesmo, né? Existem vários modelos de dieta. Você citou algumas delas, né? A low fat, a low carb. Low carb tem de vários tipos, né? Desde a Atkins, que é a mais conhecida, mas você tem alguns outros tipos de dieta também. Lembrando que Atkins é uma restrição absurda de carboidratos, de menos de 20 gramas, gerando cetose. Não é o padrão de todas as dietas low carb. Há quem considere dieta low carb também menos de 150 ou 100 gramas de carboidrato por dia. Alguns países já se posicionam pela dieta low carb como uma instituição ou uma instrução para o país, como a Suécia, por exemplo, já faz isso.
Então, é um padrão complexo de dietas. A gente tem a dieta do Mediterrâneo, que na verdade ela não é considerada low carb, porque ela inclui carboidrato, mas ela inclui carboidrato complexo. Em termos de gordura, ela vai preferir, na verdade, a gordura mono e poliinsaturada, como você falou, e principalmente gordura vegetal e não animal. Apesar de aceitar o peixe, principalmente o peixe oleoso, como uma forma também de fonte de gordura. Qual dessas dietas, de fato, Pedro, você acha que é a mais eficiente no dia a dia, né? Então, para o seu paciente de consultório, você encaminharia ele para o Vigilantes do Peso para fazer uma dieta low carb? Você recomendaria uma dieta do Mediterrâneo ou você recomendaria uma dieta desse tipo de padrão low carb ou até mesmo uma dieta que não foi citada aqui, até porque tem muito pouca evidência ainda, o chamado jejum intermitente, né? Que agora tem alguns trabalhos falando um pouco sobre isso. E também a gente tem um pouco de conceito errado sobre jejum intermitente. Normalmente o que a gente chama de jejum intermitente é time restricted feeding, né? É se alimentar num período curto de tempo, quando na verdade alguns estudos de jejum intermitente consideram que jejum intermitente é você comer dia sim, dia não. Acreditem, tem estudos com isso. Qual é a sua recomendação para o paciente na prática diária? No que refere à redução de risco cardiovascular, eu acho que a mais factível no Brasil ainda é a dieta do Mediterrâneo, uma Mediterrâneo-like adaptada ao Brasil. Nós temos a maior produção agrícola do mundo, temos uma da maior costa do mundo, então eu acho que a dieta do Mediterrâneo é uma dieta muito factível para o Brasil. A gente precisa corrigir alguns erros culturais brasileiros, com o consumo exagerado de pão, consumo exagerado de carboidrato no almoço, mas fora isso, a dieta do Mediterrâneo é bem factível no Brasil. E é a dieta com a melhor evidência. Agora, com relação à dieta de perda de peso, com relação à perda de peso, também para o brasileiro que faz consumo grande de carboidrato, por uma questão cultural e histórica, eu acho que uma dieta low carb talvez seja mais fácil de se aplicar para um brasileiro, mais fácil dele aderir, brasileiro médio. Muito bem, gostei, saí do muro, né? Eu acho que o mais interessante, falando desse tema de dieta, é entender que, por exemplo, não adianta a gente demonizar os dois lados, né? Demonizar o carboidrato também é bobagem. Carboidrato complexo, como que é inserido na dieta do Mediterrâneo, ele pode ser absolutamente saudável. Da mesma forma, a gordura. Ninguém está falando da gordura evidente na carne, por exemplo. A gente está falando de gordura que tem uma graduação aí em termos de qualidade, como foi bem explanado pelo Pedro na aula. Então, você vai ter monoinsaturado, poliinsaturado, não tem comparação. O azeite, por exemplo, com a gordura da picanha. Mesmo a carne, se você tira a gordura visível dela, a quantidade de gordura saturada que você vai ter é muito menor, né? Então, tem carnes e carnes, e isso pode ser evidenciado aí em alguns trabalhos, inclusive com um que a gente participou aqui no grupo de aterosclerose, juntamente com o professor Vadia, ainda quando ele era diretor da unidade, comparando esses tipos diferentes de carne, mostrando que a quantidade de gordura era fundamental na inflamação após o consumo dessa carne, né? O que alguns chamam de meta-inflammation, né? Que seria uma inflamação de baixo grau, cujo trigger é a ingesta, né? Cujo trigger é o metabolismo, né? Então, eu acho que isso a gente precisa entender quando a gente vai recomendar para o nosso cliente. Eu acho a diretriz europeia, como você citou, absolutamente adequada, e acho, inclusive, que ela foi muito influenciada pelas dietas do Mediterrâneo, até porque quando a gente fala de Mediterrâneo, a gente está falando de boa parte dos países da Europa, lembrando que o norte da África também entra, e vale lembrar que a dieta do Mediterrâneo, como o Pedro falou, ela não é uma dieta, né, um alimento mágico, ele bem disse isso. Aliás, a própria dieta do Mediterrâneo, ela permite algumas variações, como, por exemplo, se você vai para o norte da África, você vai aumentar o consumo, por exemplo, de carne de cabrito. Se você vai, por exemplo, para o sul da Itália, você vai ver, por exemplo, o consumo de alguns embutidos, que acaba sendo permitido numa quantidade menor, mas existe uma variação grande de país para país daquela região. Afinal de contas, a gente não está falando de um país só, de uma região só, mas de uma região extensa com vários países, né? Mas é uma dieta que eu acho que o cardiologista ele tinha que dominar mais,
mesmo que você não vá pegar os critérios de aderência do PRED-MED para aplicar no seu paciente, alguns conceitos da dieta, eles são interessantes. No consultório eu faço isso comumente. Por exemplo, trocar, né, pipoca, trocar esse tipo de comida rápida por nuts, né, por amêndoas, por castanha. A gente pode adaptar a castanha do Pará, que tem uma quantidade de carboidrato menor até do que a castanha de caju. Eu acho que isso é interessante na prática clínica. Aumentar o consumo de azeite, por exemplo, né, e trocar nas suas frituras, por exemplo, a própria manteiga pelo azeite de oliva, acho que é uma estratégia também adequada, ou seja, o indivíduo não precisa necessariamente aderir aos pontos, a todos os pontos, para ser considerado o braço de intervenção do PRED-MED, mas pequenas modificações na dieta do dia a dia, eles já podem ter benefício. Eu vou dizer que eu concordo com você, mais em relação, nesses estudos, mais em relação ao próprio perfil lipídico, em relação à aterosclerose em si, do que em relação à perda de peso, né? Em relação à perda de peso, a gente vê que a dieta do Mediterrâneo até traz algum benefício, principalmente no muito longo prazo, mas das dietas não é aquela que promove a maior perda de peso, né? Mas seguramente é aquela que vai promover o melhor perfil lipídico. Eu queria abrir então a oportunidade para os colegas fazerem seus comentários. A gente ainda tem aí algum tempo para isso. Quem queria fazer um comentário? Pablo, algum dos fellows? Não, acho que parabéns aí, Pedro, pela aula, foi excelente, cobriu vários pontos aí que a gente estava querendo mesmo discutir, inclusive a questão do álcool aí, que você está bem inserido, bem orgânico aí na unidade, nessa discussão. E acho que a gente teve uma aula recente sobre hipoglicemia, os novos hipoglicemiantes, né? E aí falando um pouquinho sobre os agonistas de LP1, do papel, na verdade, do processo inflamatório da microbiota intestinal no processo de fisiopatologia da aterosclerose, né? E acho que você toca num ponto importante que é em relação a essa desbiose que é causada de acordo com a dieta, né? E a influência da dieta no controle dessa desbiose, no controle de produção de substâncias aterogênicas e inflamatórias. Então, essa meta-inflammation aí que o Edu falou, mas assim, pega bem esse ponto, achei muito interessante. Acho que é uma coisa que está se tentando colocar como talvez um dos motivos que o agonista GLP-1 conseguiu reduzir tanto desfecho cardiovascular, e talvez seja um dos grandes motivos que a alteração na dieta, que mudança de estilo de vida traga aí um benefício não só em perda de peso, mas também em mortalidade e desfecho cardiovascular. Tem um comentário aqui no grupo sobre estudos de comparação de dieta vegetariana com o Mediterrânea. Tem o CardVeg, CardPreg-Veg, alguma coisa assim. É um estudo muito pequeno num desenho crossover que avalia poucas semanas, também com desfecho substitutivo. E esse desenho de estudo é um desenho ótimo, eu também faço esse desenho de estudo, para levantar hipóteses, assim, né? Mas ele é muito ineficiente para deixar respostas definitivas. Assim como também a desbiose intestinal é muito importante, levanta várias hipóteses, mas é muito difícil a gente tirar respostas definitivas quanto ao efeito cardiovascular disso aí. Eu acho que outra pergunta que deixaram é sobre relação de consumo de suplementação proteica e risco cardiovascular. Eu desconheço algum estudo randomizado. Eu acredito que estudos observacionais com isso vão ter viés intransponíveis, né? Porque quem faz consumo de suplementação proteica é que está malhando, que está fazendo, ou que está muito doente. Então, acho difícil, num estudo observacional, conseguir tirar uma resposta boa disso aí. Mas eu desconheço também algum que seja randomizado. Bom. Eu quero fazer um comentário antes de acabar. O Desidério está falando. E aí, Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Sim. Que além da dieta, eu acho que uma coisa importante que a gente tem que realçar é o suporte social do indivíduo para diminuir a incidência de doença cardiovascular. Que existe um estudo feito o nome da cidade é italiana, é da Pensilvânia, em Roseto, na Pensilvânia. É uma cidade que, apesar de ser na Pensilvânia,
tinha a mortalidade por incidência de infarto muito menor do que as cidades vizinhas. Aí, primeiro aventaram que era o efeito descendente, que eram os caras que vieram da Itália, tinham... Foi besteira, porque o de Rosseto, que mudaram de Rosseto para as outras cidades, tinha infarto igual aos outros das cidades. Não era porque eram de Rosseto. Aí, porque eles comiam diferente da cidade em volta. Não, comiam exatamente igual às cidades em volta americana da Pensilvânia. A única coisa que foi diferente era que o suporte social. Todo mundo tinha os costumes de se juntar no fim de semana, a família junta para comer, e todo mundo se sentia com bem-estar social naquela cidade. Tanto é que voltaram para a mesma cidade. 20 anos depois, a incidência de infarto era igualzinha das outras cidades, mas se achou uma população de pirâmide jovem, tudo insatisfeito com o lugar, todo mundo querendo ir embora. Então, o suporte social é uma coisa muito importante para evitar doença aterosclerótica. Com certeza, Desi. Inclusive, se você for olhar o PEER, você vai ver que o efeito dos diversas dietas, dependendo do tipo de país que a gente está falando, né? Se são países desenvolvidos ou não, é diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Com certeza, o consumo de carboidrato, por exemplo, no Sudeste Asiático, o maior consumo de carboidrato no Sudeste Asiático, é muito difícil da gente comparar com o consumo de carboidrato na Europa. O tipo de carboidrato é diferente, a qualidade é diferente. Então, eu considero que é um desafio, na verdade, a gente fazer uma comparação, né? Eu acho que os nossos modelos de estudo em termos de comparação de dieta é um modelo difícil da gente avaliar do ponto de vista científico mesmo, não é fácil. Como a gente falou, boa parte desses trabalhos vão vir com uma série de vieses associados que são intransponíveis, né? O próprio conceito do intention to treat é complicado, né? O nosso estudo, por exemplo, usando diferentes tipos de bebida alcoólica, né, cachaça e vinho, ninguém vai ficar dosando a alcoolemia dos indivíduos, né? Então a gente supõe, né, que o indivíduo usou conforme a orientação, do mesmo jeito que os estudos onde você preconiza uma intervenção, você faz visitas periódicas, mas você não vai na casa do indivíduo fazer uma filmagem de como ele está comendo no decorrer do dia, até porque isso não seria real, né? Isso seria irreal e o objetivo não é esse. Da mesma forma, quando se orienta um paciente à dieta, você entende que ele vai seguir as suas orientações, mas são desenhos, de fato, complicados, né? Eu acho que ainda é um desafio para a gente estudar isso aí. A Flávia está comentando porque as dietas necessitam, com certeza, do olhar do nutricionista, não há dúvida. Essa abordagem é uma abordagem multidisciplinar. Isso aí, com certeza, se você for olhar aqueles estudos, por exemplo, onde você faz uma intervenção mais ativa, multidisciplinar, com nutricionista, com equipe de enfermagem, médico, com certeza você vai ver uma maior aderência, até porque o maior benefício de qualquer dieta que você levar em consideração, ele sempre vai pesar em relação à aderência. É óbvio que isso vai pesar no impacto final dessa dieta. Então, a gente acaba vendo, por exemplo, quando a gente fala de dieta low carb, acaba que grande parte do benefício dessa dieta é simplesmente pelo fato de que ela acaba tendo uma aderência maior do que alguns outros tipos de dieta. A individualização, como o Pedro falou, é importantíssima, né? Você tem que entender o padrão de consumo do indivíduo e ver em qual dieta ele vai se enquadrar. Então, simplesmente aquela história de tá com vontade de comer chocolate, né? Vai comer pepino, que passa à vontade, isso particularmente não funciona com a média das pessoas. E você precisa entender o que o indivíduo gosta e come. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Ter um apoio e um conceito fisiológico, a psicologia, né? Em todas as áreas, exatamente para que você tenha e obtenha sucesso. Mas a taxa de aderência de mudança de estilo de vida é baixa em todos os trabalhos que avaliaram isso. Aliás, ela é tão mais baixa quanto maior a idade do indivíduo. Então, tem estudos especificamente em população geriátrica que mostram exatamente isso. A partir do momento que eu aumento a idade, eu reduzo a aderência à mudança de estilo de vida. Agora, pelo menos a iniciativa do médico, né, e de todo profissional de saúde há que se ter.
Mas é como o Pedro falou, né? A gente vai terminar essa nossa discussão exatamente naquele ponto onde a gente começou. Por que a gente insiste tanto na estatina, né? Na nossa Atorva 80, na nossa Rosuva 40, e a gente não estimula também a mudança dietética, né? Isso é verdade, né? A gente não faz isso. A gente manda caminhar, manda fazer uma dieta e fica por isso, né? 2 tapinhas nas costas, até mais. O senhor também tem que parar de fumar. Normalmente a gente foca, né, a nossa terapia unicamente na intervenção medicamentosa e a gente esquece a mudança de estilo de vida como um todo. Eu acho que isso, pelo menos conhecimento a gente tem que ter, é óbvio, principalmente aqui na nossa instituição, no nosso ambulatório, a gente tem um serviço de nutrição aqui no INCOR, que pode ser utilizado para isso. Seria muito complicado a gente fazer essa intervenção em todos os pacientes, mas utilizar aquilo que a gente tem disponível é importantíssimo. Bom, gente, a gente já está passando aí do nosso tempo. Eu agradeço a presença de todos. Agradeço aí ao Pedro pela disponibilidade. Esse é um tema que seguramente não é fácil da gente discutir, principalmente quando a gente quer fazer uma avaliação utilizando a boa ciência, né? É muito engraçado que quando você vai no PubMed procurar coisa de dieta, né, Pedro, você encontra tudo que você quer, né? Tem estudos mostrando que dieta low carb é melhor, que dieta low fat é melhor, que dieta do Mediterrâneo é melhor. Você diz o que você quer achar, que com certeza vai ter um pequeno estudo com 50, 60 Dá para montar a aula que você quiser com slides bem... Dá para montar a aula que você quiser. Então, o segredo, na verdade, da aula está exatamente na qualidade do trial que você seleciona para apresentar, né, respeitando, obviamente, a boa qualidade científica deles e a repercussão nas diretrizes, né, e a gente vê que, de fato, a diretriz europeia ela tem o que eu considero uma das melhores recomendações em relação à dieta e a padrão de dieta, o que é considerado uma dieta saudável, e é o que eu recomendo de leitura para vocês. Bom, gente, boa noite para todo mundo. Até a próxima quinta-feira. Um abraço.